Olá, muito boa noite para todo mundo. Tendo a sabedência de que para o peão boiadeiro a razão da sua existência é tocar boiada e cortar chão na imensidão do sertão brasileiro, e de que sem essa lida a sua vida não tem outra valência, a comitiva do Terra Viva DBO na TV anuncia com satisfação que está começando uma nova função e sem mais demora passa a fazer nesta hora a apresentação da nossa prosa bredeira do dia. Com a boiada comprada e pronta para ser fechada e começar a engordar, a hora agora é de calcular qual vai ser o custo, fazer uma conta segura e sair para campear na praça quem vai pagar lá na frente o preço mais justo pelo nosso gado. E para adquirir essa sabedência, a gente faz aqui a conferência da cotação que está sendo falada para o boi gordo no mercado futuro. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, eu sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de boi gordo e de milho na semana. Bom, essa semana foi um pouco mais diferente pelo lado do mercado do boi gordo quando a gente olha em relação às semanas anteriores, né? A gente via nos últimos dias que os preços de balcão em São Paulo estavam girando ao redor aí de 325, pontualmente saiu alguma coisa de 330, mas nessa semana a gente notou que houve um alongamento das escalas de abate, não só aqui nas praças paulistas, mas também em boa parte das regiões ali de Goiás. Isso fez com que os frigoríficos ofertassem preços menores do que eles haviam ofertado na semana anterior. Então, nessa semana, os preços de balcão terminaram em mais próximos de 320, alguma coisa ou outra de 315 ou outros frigoríficos fora das compras, né? O ponto que chamou bastante nossa atenção foi o escoamento da carne bovina. Essa semana foi um escoamento mais lento, a gente ouviu muitas reclamações em relação a devoluções, né? Ou um ritmo mais calmo também de negócios frente às semanas anteriores. Já por parte do milho, essa semana foi uma semana mais travada, mas de uma maneira gradativa a gente tem visto que os indicadores do mercado físico têm recuado, pouco a pouco tem recuado. Apesar dos negócios um pouco mais ralos, a gente tem visto que a boa frequência das chuvas nos estados do centro-oeste, principalmente no Mato Grosso, tem tirado um pouco daquela pressão compradora ou aquela preocupação em relação às altas de preço. Bom, pessoal, essa mensagem eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos, onde a sua confiança é o nosso maior ativo. Um abraço! Dando continuação na lida e para não deixar a promessa descumprida, a gente segue no serviço com mestiço, fazendo agora a cotação do caso que foi passado no mercado dos insumos de maior precisão na mantença e na alimentação do nosso gado. Olá pessoal, aqui quem fala é Rodrigo Demundo, eu sou zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria e hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre a relação de troca entre a arroba do boi gordo e o milho. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, a saca de 60 kg de milho em Campinas, sem considerar o frete, até meados de abril, ficou cotada em aproximadamente R$ 85, um recuo de 4,7% se comparado com o mês anterior. Já se compararmos com abril de 2024, o preço do cereal está 40% mais caro. E essa queda na cotação do insumo, até o momento, durante o mês de abril, vem em decorrência da chegada da colheita de primeira safra ao mercado e do bom desenvolvimento da segunda safra de milho, que traz perspectivas de boa oferta, o que acabou pressionando as cotações. No mesmo período, a arroba do boi gordo registrou uma alta de 3,5%, estando cotada até meados de abril a R$ 318, isso considerando os preços a prazo e livre de impostos na Praça Paulista. E com essa alta na arroba do boi gordo, somado à queda na cotação do insumo, a relação de troca melhorou para o pecuarista, melhorou cerca de 8,5%. Até o momento, 3,7 sacas de milho são compradas com a venda de uma arroba do boi gordo. Em comparação com abril de 2024, a relação de troca está 0,7% pior. Na época, 3,8 sacas de milho eram compradas com a venda de uma arroba do boi gordo. E no curto e médio prazo, a expectativa é que a relação de troca permaneça favorável para o pecuarista, com possíveis melhoras, com a cotação do milho se mantendo pressionada. Mas vale lembrar que, apesar dessa queda no mês de abril, a cotação está em patamares superiores do que era registrado no mesmo período do ano passado. Já a arroba do boi gordo, o viés é de estabilidade nas cotações. Embora a chegada do Dia das Mães pode trazer um viés de altas para a cotação, porém, nada muito expressivo. Mas por hoje é só, pessoal. Fico grato pela audiência e até a próxima. Com a boiada marchando na Chapada desde o romper da aurora, a comitiva vai aproveitar esta aguada lindeira da estrada para fazer aqui mais uma ligeira parada para descanso dos marchantes,
Mas aqui não se demora quase nada e é já que a gente vai voltar para tocar adiante a empreitada. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Todo mundo que faz parte da nossa audiência tem perfeita sabedência de que a pecuária brasileira já é tida e reconhecida como a ponteira da atividade no mundo inteiro, né? E continua avançando numa toada muito ligeira no caminho da modernidade, da inovação e do aumento da produtividade. Mas aqui mesmo, no nosso próprio terreiro, tem um mundaréu de gente que não tem nem de longe conhecimento da significância do setor e da importância da nossa lida para melhorar a qualidade de vida da população. Pois então, na nossa sessão Pecuarista em Prosa de hoje, a gente vai conhecer uma jovem profissional da comunicação que escolheu como sua profissão divulgar informação sobre o trabalho dos companheiros e companheiras boiadeiros brasileiros. Confira. O Pecuarista em Prosa de hoje desembarcou aqui no Vale do Araguaia, Mato Grossense, em Água Boa, para conversar com uma pessoa que eu tenho amizade e também admiração. Giovana Tonhar é a nossa entrevistada de hoje, ela que faz parte da comunicação da Estância Bahia, está liderando uma equipe sensacional e traz para a gente agora um pouco do seu histórico, da trajetória de uma das famílias, digamos, que mais impulsionam a pecuária brasileira aqui no Centro-Oeste e em nível nacional, podemos dizer. Giovana, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Pecuarista em Prosa. É um prazer estar aqui hoje no Pecuarista em Prosa, podendo colaborar com essa discussão tão importante, né, para os dias atuais. Exatamente. Bom, Giovana, a gente sabe que você desde pequena acompanha junto com seu pai, seu Mauricião, sua mãe, Dona Jane, seu irmão Guilherme, Gabriela. Vocês têm uma empresa familiar e tudo isso foi construindo ao longo da sua vida. Como é que você viu isso desde pequena? Como é que você acompanhou essa trajetória da família Tonhar aqui no Mato Grosso? Bom, eu acho que eu nasci dentro do Mega Leilão. O primeiro Mega Leilão foi logo depois que eu fiz 1 ano, então eu estive dentro do contexto da pecuária desde muito nova. E isso sempre me motivou e me incentivou em como uma profissão poderia de fato ajudar outras pessoas, poderia de fato contribuir para um mundo melhor e um universo mais colaborativo, de fato assim, pessoas que diariamente buscam incentivar. E eu acho que ter crescido nesse contexto me fez entender um pouco mais da grandiosidade que é a pecuária brasileira, da grandiosidade que a gente pode ter e atingir e cada dia mais, né? Então eu acabei escolhendo seguir para o rumo da comunicação, porque eu acho que dentro da pecuária eu acredito que faltam muitos bons comunicadores. A pecuária não sabe se comunicar da maneira como outros segmentos se comunicam. Então muitas vezes, né, nós pecuaristas, nós produtores somos sim menosprezados, somos, enfim, muitas vezes até difamados de maneira injusta por conta da comunicação. Então eu consegui achar um meio termo para unir esses dois universos, para entender que a pecuária ela é feita de legado, ela é feita de tradição, ela é feita de cultura, mas ela também é feita de inovação. Exatamente, esse é o ponto. Legado, tradição. Vocês começaram este ano com um slogan muito interessante, que já vem desde o ano passado, mas que esse ano criou mais corpo, mais forma, que é inspirar gerações. Neste contexto, inspirar gerações é aquilo que você se inspirou para hoje você ser quem você é? Com certeza, né? O nosso slogan, Inovando a Pecuária, Inspirando Gerações, ele vem muito do contexto de Estância Bahia e como a Estância Bahia nasceu. A Estância Bahia nasceu de um sonho do meu pai, de começar a comprar e vender algumas coisas e aí então começar o comércio de gado, e ele sempre inspirou as pessoas para fazer isso. Inspirou as pessoas ao redor dele, ele sempre foi uma pessoa muito motivacional, muito para cima. E essa inspiração, eu acredito que ela é muito necessária dentro do nosso setor, sabe? Muitas vezes a gente vê muitos pecuaristas, muitas pessoas sem essa inspiração, sem essa vontade por achar que a pecuária está um pouco defasada, que a pecuária não tem tanto sentido.
mas é muito importante que a gente consiga inspirar outras gerações, que a gente consiga deixar um legado para que venha a ser um segmento duradouro, para que venha a ter, de fato, pessoas que se importem com isso, né? Então, eu acredito que esse mote que a gente tem trazido é, de fato, para que as pessoas possam ser inspiradas, para que essa pecuária pode ser mais longínqua. Exatamente, longínqua e também dar sequência a isso, né? Como é que foi nesse momento que seu pai agora coloca vocês na frente do negócio, olhando sempre o critério que é a essência da Estância Bahia, mas aí a caçula olha e fala, vou para São Paulo, vou fazer marketing. Como é que foi essa conversa? Bom, meu pai sempre nos deu muito espaço para escolher o que a gente queria fazer. Então, nunca foi uma questão eu ter que ficar em casa e eu ter que continuar o que eles começaram. Meu pai sempre falou que criou os filhos para o mundo e eles iriam decidir o que quisessem. Meus irmãos, diferente de mim, desde muito novos, eles não saíram para a faculdade, eles não chegaram a ir morar em outro estado, enfim, para estudar. E eu escolhi fazer isso, né? No começo foi um pouco difícil, eu não queria voltar, eu falava, não vou voltar para o Mato Grosso, não quero mais saber de fazenda. Mas uma vez que o bichinho da pecuária morde, a gente volta, né? E eu acabei vendo que não fazia sentido eu estudar comunicação para engrandecer outras marcas, senão aquilo que eu tinha crescido e que eu acreditava muito nos valores. Porque eu acho que o que mais faz a diferença dentro do mercado do agro no Brasil hoje são os valores que estão enraizados aqui, que muitas vezes a gente não encontra em outros lugares. Então, isso me motivou a voltar, me motivou a estar aqui e também esse acolhimento, né, da minha família de, olha, você pode ir, você pode estudar, você pode fazer o que você quiser, mas as portas estão abertas para você voltar também. E Giovana, o que mais te dá vontade de seguir nesse segmento? O que inspira? O que propósito você enxerga dentro da pecuária? Não somente na estância, mas como a mulher Giovana, a pessoa que você hoje é, essa profissional que você se tornou dentro do marketing, dentro da comunicação. Bom, eu acredito que todos nós somos movidos por valores. E esses valores são o que me movem, de fato, sabe? Acreditar muito na família, acreditar na união, acreditar que nós não somos apenas uma empresa, nós não somos apenas uma fazenda, nós não somos apenas pessoas que criam, mas nós somos pessoas que impactam outras pessoas. Então, eu acredito muito nessa mudança de mundo, no que nosso pequeno trabalho de hoje pode fazer para mudar as outras pessoas. Eu acredito que os valores movem as pessoas e esses valores são o que me movem. Então, acreditar que o mundo pode ser um lugar melhor, acreditar que eu posso servir as pessoas com amor, que eu posso servir as pessoas, de fato, transformando a vida delas de uma forma positiva, sabe? Deixar algo, um legado na vida das pessoas. E isso é o que nos move de fato, o que me move de fato, né, a continuar. Que bacana ouvir isso, né? A gente vê a pecuária brasileira sendo moldada por pessoas que têm amor, que têm conhecimento e principalmente dá valores aos rostos que compõem este setor que é tão importante e que sim, precisa de pessoas assim para a comunicação. Olha, o Pecuária Sem Prosa, ele é um projeto que ele conta a história de mulheres que se despontam e que mostram, que inspiram outras mulheres a também ter esse mesmo segmento. Então eu gostaria de fazer agora uma outra questão, trazer aqui uma outra questão, que é a figura da mulher dentro da porteira e fora também. Como é que você enxerga esse papel feminino da mulher no agronegócio? Bom, eu acredito que a mulher foi criada para estar em todos os lugares. Ela não precisa ter rótulos, não precisa ter paradigmas para que ela venha estar em algum lugar ou não. Mas eu acredito também na mulher que se porta e se coloca nos lugares onde ela deseja estar, que se capacita para estar nos lugares e que é merecedora daquilo que ela se capacitou para estar. Assim como homens também precisam se capacitar, que nós mulheres possamos cada dia mais estar capazes, estar de fato à altura daquilo que nós precisamos estar tecnicamente falando. E que nós possamos nos portar cada vez mais com sabedoria, com humildade e com conhecimento nos lugares onde nós entrarmos. Porque é possível sim as mulheres ocuparem lugares no agro. Exatamente, está aqui. Uma mulher que ocupa um lugar que foi galgado por ela, onde ela está e fazendo a diferença. E por isso eu tenho sempre o prazer de estar aqui com a família Tonhar, chamá-los de amigos, porque realmente não só vocês acolhem a gente de uma forma tão carinhosa, mas a gente aprende sempre. E eu vejo também algo que a gente sempre admira, que é o seu pai, né? A forma como ele se apresenta, como ele fala. E olha, eu vou falar uma coisa para você,
puxou o gene, viu? Giovana, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Um prazer todo meu. Giovana que atendeu a gente então aqui no nosso Pecuarista em Prosa tão bem e trazendo pra gente um pouco da história, da trajetória dela. O Pecuarista em Prosa vai ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. E veja a seguir, com o consumidor brasileiro alongado e vasqueiro do mercado por motivo de falta de dinheiro e com o comprador de gado desfeiteando da mercadoria e fazendo a relia com a cotação, a verdade verdadeira mesmo é que a nossa Praça Boiadeira mudou de direção e embicou de novo na descida da ribanceira. Terra Viva DBO na TV volta num instante só. Aguarde. Como anda a sua saúde? Marcou consultas e está esperando há semanas por um retorno? Além de toda essa demora, você ainda enfrenta o trânsito e deslocamento? E se a sua saúde pudesse estar na palma da sua mão sem sair de casa? Com o E-Saúde Assist, você tem acesso a especialidades médicas, a escolher mais médicos de plantão 24 horas por dia, onde quer que você esteja. E tudo isso a partir de R$ 29,90 ao mês, sem pagar consulta adicional. É só acessar nossa plataforma, escolher a especialidade, agendar a melhor data e horário. Pronto, atendimento médico marcado, sem perder tempo com deslocamento. Aproveite toda a conveniência de um plano de assistência completo para você e sua família, com telemedicina e teleconsulta de qualidade. E-Saúde Assist, sua saúde é prioridade e agora cabe no seu bolso. Estamos de volta e em atendimento ao peditório dos companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro. Agora está na hora de fazer o destrinchamento do relatório sobre o andamento da negociação com boi gordo e a variação da sua cotação. A gente começa este noticiário e o nosso comentário já avisando que ainda é cedo para ficar com medo do rumo que está sendo tomado pelo mercado pecuário. Mas a verdade verdadeira mesmo é que, com o avançamento do calendário, a nossa Praça Boiadeira mudou de direção e embicou outra vez na descida da ribanceira. Olhando para este prazinho curtinho que está bem aqui na frente da gente, a questão é que, com o mês já chegado na sua parte derradeira, do dinheiro do último salário, o trabalhador brasileiro agora só guarda uma doce recordação no fundo do coração, né? Por esta razão, durante este recente feriado muito prolongado, o movimento no balcão do açougue ficou abaixo do que era esperado pelo dono do estabelecimento. E o resultado foi que, no fim, chegou a sobrar mercadoria na Câmara Fria. Mas como a arroba estava largada na subida e essa alta ainda estava sendo repassada para o setor distribuidor, o que aconteceu foi que, no comércio atacadista de carne sem osso, aqui na Praça Paulista, o valor médio dos cortes comercializados teve um aumento de 2,6%, isso agora nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás. No mesmo período considerado, o varejo teve um comportamento quase pareado nos estados pesquisados, com o preço médio subindo 0,4% em São Paulo, 0,2% no Rio de Janeiro e 0,1% no Paraná, enquanto nas Minas Gerais o caso foi de estabilidade. Firmando agora a vista para enxergar daqui para frente, a recomendação para a amiga pecuarista é de prestar muita atenção no andamento da negociação, porque ainda tem boiada de capim para chegar no frigorífico e a programação de abate já está bem desapertada. Fazendo uma recordação ligeira, desde 2010, a cotação da arroba em maio sempre foi menor do que em abril. Mas, de qualquer maneira, a previsão dos especialistas é de que, diferentemente dos anos recentemente passados, o carretão agora não deve afundar na descida do estradão. Pois então, somando tudo e tirando os 9 fora, fique já o companheiro boiadeiro saberizado de que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 11 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil. E o que aconteceu foi que, em todas estas praças consideradas, a arroba caiu. A lista destas derriçadas foi encabeçada pelo Triângulo Mineiro, onde a queda foi geral, com o boi sendo derrubado para R$ 308 e a vaca para R$ 287, a prazo e ainda para descontar o fundo rural.
No norte das Minas Gerais, o tombo foi só do macho, que desceu para R$ 303. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, e também em Dourados, o boi piorou para R$ 320. Em Três Lagoas, o macho desceu para R$ 318. No norte do Tocantins, o boi já não vale mais do que R$ 298. No sudeste da Rondônia, a foiçada cortou o preço do macho para R$ 280 e o da fêmea para R$ 258. No sul da Bahia, o boi escorregou para R$ 288. No oeste baiano, o macho foi rebaixado para R$ 285. Em Marabá, no Pará, quem vendeu vaca nesta sexta-feira já teve de aceitar e se contentar com só R$ 270. E em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o boi se largou para R$ 11,25 o quilo vivo, o que equivale a R$ 337 por arroba. A minha lida no sertão não é leve, mas a vida aqui é boa num tanto que me serve. De madrugada, a minha patroa Maria Rita, eita cabocla bonita, me acorda com café e uma tantada de broa. Depois eu passo o dia na roça e ela fica cuidando da choça. E quando, com o sol já quase descambado, eu chego cansado do serviço, de longe me alcança o cheiro do tempero variado do arroz, do virado de feijão e da linguiça que eu fiz da carne de uma leitoa mestiça. E, para completar minha felicidade, um pito com fumo de qualidade, uma lua serena e o amor desta morena. Foi por gostar tanto e por trazer no coração o sertão inteiro que eu resolvi contar em prosa rimada as coisas lindas que eu vi e vivi correndo as estradas de chão no Brasil inteiro. E os frutos desta minha lida versejadeira são estas trovinhas recitadas aqui todo dia no arremate da nossa apresentação. Se por acaso alguém ainda não sabia, fique agora saberizado de que todas elas estão reunidas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. E para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o companheiro e a companheira podem ligar diretamente para mim no telefone 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou então mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E tendo se desincumbido do serviço que nos foi requerido, a comitiva novidadeira do Terra Viva DBO na TV faz aqui a despedida do povo morador aqui nesse sertão, que por nós é muito querido, deixando já prometido de voltar para uma nova apresentação na segunda-feira, às 6h30 e às 10h30 da manhã, e ainda às 7h25 da noite. E antes de arrematar a função, eu peço a devida licença dos amigos e amigas que acompanham a nossa falação para tirar um prazinho de férias, bem curtinho, para poder descansar, né? Então, um abraço, um inesquecível final de semana para todo mundo e até a volta.